quando vem a ruptura, né, começa a ter uma certa dúvida, esperando quem chegaria para assumir o lugar dele. Eu fico imaginando o que se passou pela cabeça do Fábio quando ele entrou no Mineirão no jogo da volta. Não interessa o adversário! Não interessa quem cala do outro lado! Agora é oficial, né? O Vitor Roque não é mais atleta do Cruzeiro. E o seu empresário some, né? Para de dar respostas. E nós acabamos pegando um rabo de foguete aí que não tinha solução. Botafogo agora é playboy, tá cheio de dinheiro. A lógica desse tipo de investimento é usar o dinheiro do investidor para contratar jogadores, deixar o clube competitivo, assim ele vai arrecadar mais e arrecadando mais ele vai ter melhores condições de pagar as dívidas do passado. Se eu sou a 888, eu quero o Vasco. Se eu sou a 999, eu também quero o Vasco. Eu, em sendo a 777, ter o Vasco, quarta maior torcida do país. Mentalidade, velho, mentalidade vencedora, é todo jogo, a gente não abaixa a guarda. Existiam dívidas que corriam na jurisdição da FIFA, na jurisdição da CBF, que causavam transfer ban, que impedia você de inscrever atletas. Se a gente não pagasse aquele transfer ban no final de janeiro, o Cruzeiro provavelmente não ia conseguir registrar jogadores e a gente não iria subir. Estaria na Série B ou possivelmente até na Série C, porque poderia vir uma punição de rebaixamento ou perda de pontos. Negociando com eles após o meio-dia, dependendo da liminar, é o prazo que nos estabeleceu. Já são 10 horas? Vai, já pode ir! Estou pedindo para consolidar junto. Essa rescisão de agora é a rescisão de antes. Não, se não entender, você vai ligar tanto pra ela que ela vai desistir de desistir, tá ligado? O contrato aqui tem que estar pronto aqui meia hora, que o menino aqui do meu lado não está deixando respirar. Respirar pra quê, gente? Querida, nós estamos aqui numa super operação de guerra, porque amanhã fecha a nossa janela de transferências. Já foi. Vamos. Que loucura, né? Hoje a gente está não só numa operação de guerra para chegada dos jogadores, mas também saída. A gente teve que desenhar diversos planos de contingência para lidar com o momento que o clube estava ali, que era um momento de caos. Não depende mais da gente, a gente já fez tudo que tinha que fazer. Lá vai o Jacaré de novo. Perder para um concorrente direto ao acesso, logo na estreia da Série B, foi um baque para o Cruzeiro. E fora de campo, outra derrota estava prestes a acontecer. Agora é oficial, né? O Vitor Roque não é mais atleta do Cruzeiro. E o seu empresário some, né? Para de dar respostas, começa a falar que faltam alguns detalhes e que ele queria vir a BH para resolver o problema. O empresário é André Cury, que foi procurado por nossa equipe, mas preferiu não dar entrevista. Em resposta ao GE. Globo, André Cury disse que, na verdade, ele procurou o Cruzeiro para reajustar o salário do jogador e resguardar o clube para um possível aumento da multa. O André me disse, Alexandre, esse jogador amanhã, segunda-feira, anteontem, esse jogador vai sair. Eu perguntei a multa, 24 milhões. Eu falei, opa, por fato novo. O cara falou, então negocia com eles que nós pagamos essa multa. Tinha uma cláusula que entendíamos que era alta, mas de fato não era alto o suficiente. O Alexandre Matos esteve no Cruzeiro, teve acesso às informações todas do elenco, vai para o Atlético Paranaense. E aí o Vitor Roque vai para lá. A principal revelação do Cruzeiro, o maior potencial de venda do Cruzeiro. Esse contrato foi mal feito e nós acabamos pegando um rabo de foguete aí que não tinha solução. A gente estava discutindo a renovação do contrato e, de repente,
E que na calada da noite foi feito isso aí. Quando vem a saída, é um baque gigante para o torcedor, porque é uma saída não da forma como o clube planejava. Se sabia todo que ia acontecer isso, ele não jogava. Em nota oficial, o Cruzeiro afirmou que André Cury teve atitudes repugnantes durante a negociação e que o atleta Vitor Roque era extremamente mal assessorado. Não houve uma surpresa pelo histórico do empresário. Foi o mesmo empresário que tira o Vitor Roque do América Mineiro e traz para o Cruzeiro. E a saída dele no América Mineiro também não foi de uma maneira amigável. O turismo é uma incompetência, um amadorismo, e querem justificar isso para a torcida através de terceiros. Comprado por 24 milhões de reais, Vitor Roque se transformou na contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. A grana inteira não vai para o Cruzeiro não, é apenas metade, 12 milhões de reais, 35% desse valor vão para o América, que foi o clube que revelou o jogador, e os outros 15% para o Vitor Roque. A transação não foi aceita pela SAF do Cruzeiro, que ainda espera lucrar mais com o jogador. O caso hoje ele está na CNRD, que é a Câmara Arbitral da CBF. A gente está bastante otimista de que a gente vai ter sucesso. E tem dois processos, um processo trabalhista, onde teve um depósito, né, para todos os clubes de 24 milhões e a gente está buscando os 27. E tem também uma causa civil, um valor de 56 milhões aí, que completa, né, um valor quase em torno aí de 100 milhões do valor total do Vitor Roque. Vamos aguardar aí, então, pelo menos que a justiça nos dê a razão para poder ser melhor recompensado nessa operação. Paulo Pesolano, seus auxiliares Martim Varini e Matias Filippini e o preparador físico Gonçalo Álvares, todos uruguaios, não se desgrudam. Lo tomamos como uma oportunidade única. Abrir as portas no Brasil também para nós. E era uma oportunidade também de dirigir a um dos equipos mais importantes do mundo, não só da América. Eu considero o Pesolano, no ano de 2022, a grande contratação do Cruzeiro. Teve uma enorme renovação, teve uma outra filosofia. Era um time em campo que o torcedor se identificava. Um time de muita entrega, de marcação, pressão. Era um Cruzeiro que não desistia em momento algum das jogadas. O torcedor voltou a sentir prazer de ir para o estádio. Porque em 2021 e 2020, aí falando também como um torcedor, assistir um jogo do Cruzeiro na Série B era um calvário. O torcedor, ele saía desgastado. Cara, a intensidade que ele pede, a intensidade dos treinos, mas sendo bem sincero assim, a atenção que ele dá para os jogadores que não estão jogando. Eu acho que esse é o diferencial dele. Não demorou para que a filosofia de trabalho de Pesolano começasse a dar resultado em campo. Depois da derrota na estreia, o Cruzeiro conseguiu 3 vitórias e um empate nas rodadas seguintes da Série B. Nós sabíamos que o ano era muito longo, sim? Aqui no Brasil, muitos jogos, é muito competitivo, mas por sorte da comissão técnica supimos ver onde estava o problema rápido, taticamente. A boa fase será testada na próxima rodada contra um adversário considerado por muitos como o mais forte da Série B. O Cruzeiro já tinha perdido para o Bahia e teria o Grêmio pela frente. E o Grêmio bem no campeonato e com certeza era um teste para o Cruzeiro para mostrar que a história seria diferente. Gente, é um equipo bom, de lo melhor que vamos enfrentar, ¿sí? Mas nós, como equipo, hoje estamos mais fortes que eles. Assim que fiquem tranquilos. Se nós salimos decididos a jogar o que estamos fazendo nós, fiquem tranquilos que ganhamos 3 pontos. Foi dito até na pré-eleição que a gente sabia que a gente ia ter muito espaço. Volante quebrando a linha, onda para referência ao lateral. Vai haver espaço na costa do volante, do lado do volante central dele, e a ponta não vai acompanhar. Brock na esquerda com o Bidu. Bidu e Giovanni, você tem que colocar à altura, não pode ficar fora de jogo. À altura do lateral dele, bem aberto, pisando a linha. Não é 1 metro para dentro, bem aberto, pisando a linha, na altura da lateral. Com o Bidu, vai cruzar, é pro Edu na área, desvio. Gol!
Nós trabalhamos muito com isso no dia a dia. Nós fazemos muito videoanálise com os jogadores. Intentamos que o que trabalhamos dia a dia aconteça no jogo. Aquele jogo mostrou que o Cruzeiro estava num patamar que, sim, poderia levar o time de volta à Série A. Fizemos um bom jogo, mas obviamente quando não se mata, né, o jogo, sofremos um pouco ali no final. Escapa da marcação, fez o cruzamento na área, vai bater Ricardinho por cima do gol. Com a vitória, o Cruzeiro chegou à vice-liderança da Série B. O próximo compromisso será pela terceira fase da Copa do Brasil, em mais um desafio. Depois de perder o jogo de ida para o Remo em Belém por 2-1, o Cruzeiro precisa vencer em casa para seguir na competição. E não é Remo, é o melhor equipe do mundo que vem a ganhar-nos. Em meio à reestruturação provocada pelas SAFs, ressurge ideia antiga dentro do futebol brasileiro: a formação de uma liga de clubes. Ela traz ao futebol brasileiro aquilo que já trouxe em outros países, a possibilidade de novas receitas, de organização de um calendário pelos clubes. É importante que ela aconteça logo, sim, mas é importante que ela aconteça com fundamento. Eu entendo como um passo indispensável a fundação da Liga de Clubes, a centralização do direito de transmissão para que eles sejam vendidos de maneira unificada, profissional, que eles gerem mais dinheiro e sejam melhor distribuídos entre os clubes, a implementação do sistema de fair play financeiro, uma reforma de calendário. Primeiro que eu vou negociar aquilo que é o meu espetáculo, sem deixar um intermediário chamado CBF, que não tem nada a ver com o meu clube, fazer essa negociação. Em junho de 2021, a CBF ficou fragilizada quando o então presidente Rogério Caboclo foi afastado em meio a denúncias de assédio sexual. O Fantástico traz agora com exclusividade trechos de um dos áudios que estão na denúncia de uma funcionária contra o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo. Tinha te jurado que eu ia falar sobre os particulares. A promessa foi feita por Rogério Caboclo, segundo ela, depois de mais um episódio de abuso sexual e moral na relação entre chefe e secretária. Mas ele a descumpria reiteradamente. De acordo com ela, Rogério Caboclo abaixa a voz e pergunta. O diálogo é encerrado por ela neste momento e ela sai da sala. Logo após a saída de Rogério Caboclo, 19 clubes da Série A enviaram um documento à CBF em que manifestavam a intenção de criar uma liga independente para gerir o Campeonato Brasileiro. A CBF fez deliberadamente uma política de transformar a seleção brasileira como se fosse a única grife do nosso futebol. Vive num calendário que impede que os nossos clubes excursionem, joguem torneios internacionais, né? Porque é o único calendário que está em descompasso com o resto do calendário do mundo. A disputa pelo poder na CBF foi vencida pelo ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Um dirigente que vê com bons olhos a formação da Liga de Clube. Sempre fui a favor, porque a criação das ligas está no Estatuto da CBF, está na lei que permite e está em um modelo de sucesso que nos grandes centros do futebol mundial, onde existem ligas. Eu não considero perder poder, eu não disputo poder quando disputar poder e deixar o futebol brasileiro estagnado não é o propósito meu e jamais queria isso. Parecia o cenário perfeito para a criação de uma liga, mas os clubes brasileiros racharam. De um lado, a Libra, que tem entre os seus integrantes Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. O que a gente sentiu foi um interesse muito grande dos demais clubes que participaram aqui da reunião de poderem se juntar à Liga. Do outro lado, a Liga Forte Futebol. No centro do debate, questão importante: a divisão das receitas do Campeonato Brasileiro. O que nós queremos dividir melhor, mais justo, né? E não o Flamengo ter 70 vezes o valor do Atlético Paranaense em pay-per-view. 70 vezes na mesma competição. Que joguem sozinhos. Joguem Flamengo contra Corinthians, Corinthians contra Flamengo. Eram divergências importantes naquele momento e que dividiu em dois grupos
para que pudéssemos fazer essa discussão de uma forma mais elaborada. Um grupo entendendo que regras, né, seriam diferentes em relação às regras utilizadas hoje pelas grandes ligas do mundo, vou dar o exemplo aqui da La Liga e da Premier League, e um outro grupo da Liga Forte Futebol, entendendo que a gente tinha que buscar esses exemplos como exemplos importantes que deram certo e traduzir eles aqui para o Brasil, ou seja, buscar eles a adaptação ao Brasil, para que a gente possa ter realmente uma liga competitiva, uma liga que tenha um equilíbrio dentro das suas divisões de receitas e mais, uma liga que aumente o valor do seu produto para que esse produto seja valorizado no mercado internacional e no mercado nacional. O mercado é assim. É assim. Eles têm uma torcida maior, têm um potencial esportivo maior. A nossa proposta foi: vamos entrar e aderir à Libra para fazer uma discussão de qualidade por dentro, ao invés de eu ficar criticando um negócio e não aderir enquanto não tivesse um grupo ou uma liga perfeita. A gestão do Campeonato Brasileiro pode mudar de mãos, mas a CBF ainda possui um trunfo, a Copa do Brasil, com premiações milionárias. Só nos 2 primeiros confrontos na Copa do Brasil de 2022 contra Sergipe e Tuntum, o Cruzeiro garantiu quase 5 milhões de reais. Esse dinheiro de premiação foi o que salvou o clube, junto com bilheteria, junto com sócio-torcedor, para a gente ter o ano que teve e honrar todas as responsabilidades e compromissos que a SAF fez. Agora, para embolsar mais 3 milhões, o Cruzeiro precisa da virada sobre o Remo em Belo Horizonte. Pela questão financeira do clube, econômica, esse dinheiro da Copa do Brasil, a gente sabia que era fundamental pro clube. Rafael Cabral chegou ao Cruzeiro no início do ano com um desafio delicado: substituir o goleiro Fábio, ídolo do clube e titular nos últimos 17 anos. Que obviamente o desafio para mim era enorme, porque a gente está falando do Fábio, né? Que 17 anos no clube, o maior vencedor do clube, um ídolo também para mim. Mas eu vim muito tranquilo no sentido de que eu não quero substituir ninguém, né? Eu vim aqui para construir a minha história e a história dele é insubstituível, tanto no clube como no coração do torcedor cruzeirense. Eu nunca tive essa pretensão. A decisão ficou exatamente porque o Cabral tinha vivido coisas importantes, né, e tinha demonstrado muita personalidade ao longo da sua carreira. Prestes a completar 32 anos, Rafael Cabral já sentiu o gosto de conquistar a Copa do Brasil. Naquele Santos, junto com Neymar e Paulo Henrique Ganso, Rafael também conquistou uma Libertadores, uma Recopa e 3 campeonatos estaduais. Quando eu fui vendido pro Napoli da Itália, onde eu fiquei 5 anos e depois fui para Sampdoria. E daí depois tive uma proposta de ir para a Inglaterra, que é o lugar que eu sempre quis jogar muito, né? Que era o Reading, que é da Championship, a 2ª divisão. Quando ele falou para mim: olha, pai, tô tendo uma oportunidade de voltar pro Brasil e ir pro Cruzeiro. Eu falei: nossa, mas o Cruzeiro tá com uma situação muito delicada lá, né? Ele falou assim: olha, pai, o Cruzeiro me colocou uma proposta, um desafio. Se a gente ganhar, todo mundo ganha. E eu gosto de desafios. O Rafael Cabral deu conta do recado, por mais que tenha um lance ou outro, e nenhum goleiro é perfeito, né? Eu senti sim um pouco de dificuldade, mas também encarei normal, né? Acho que a vida de goleiro é assim, né? A gente sabe que nós nunca vamos ser perfeitos, mas eu trabalho muito para tentar chegar o mais próximo à perfeição. Nesse jogo buscamos quando ele era menino, quando era pequeno, para que lembre e para que valorem onde está. Como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bom? Bora! Começou tudo aqui, né? Bom demais. Tudo bem? O Rafa era um jogador que veio para jogar na linha, só que ele era o mais alto da equipe. Mas eu vi que para evitar gols por cima, eu precisava de um goleiro alto. E acabei conversando com ele, ele se prontificou a jogar no gol. E na hora que eu fui, eu dei sorte, cara. A bola batia em mim, acabei pegando pra caramba.
E como Deus faz tudo certinho, ele é ex-goleiro, né? E daí ele falou, cara, você tem qualidade, você não tem medo e tal. E daí ele começou a me treinar, cara. Eu treinava muito, às vezes nem tinha treino, ele falava, vamos lá treinar. Sempre foi considerado o capitão da equipe, a peça principal da equipe, recebeu inúmeros convites para ir jogar para outra equipe, só que nunca nos deixou. Cara, o Marinho é muito importante assim na minha vida, na minha carreira, um cara que me ajudou demais e que foi o início de tudo. Pai nenhum deve frustrar o sonho de um filho. Se o filho tem um sonho de tentar buscar uma oportunidade super importante, a família chegar a um consenso e acompanhar. Mentalidade, velho, mentalidade vencedora, é todo jogo, a gente não abaixa a guarda. Não sei se olharam, você na foto, né? Quando era menino, tem um sonho, hoje estamos cumprindo esse sonho. Está num clube muito grande, sim? Hoje tudo estamos cumprindo esse sonho, sim? Mas hoje seguimos sonhando para frente. Lembrem onde estão, lembrem aonde querem ir. Cada um como equipo, aonde queremos chegar como equipo. Hoje temos uma grande oportunidade que depende de nós. 1, 2, 3, 0! Não teve nada de tranquilo nesse jogo. Se você tem mais qualidade que o rival e você tem mais atitude que o rival e sale a jogar esse jogo como se fosse uma final, você não tem como perder esse jogo. Temos que jogar com muita concentração, não sobra nada. E fiquem tranquilos, vamos a fazer um gol, mas tem que tentar com bola. Vamos, gente! Jogando em casa, vamos para a disputa do pênalti. Bom, aquele sofrimento, né? O pênalti te traz essa possibilidade de você poder ser decisivo e ajudar o time, porque, cara, a gente trabalha muito para um jogo, né? Disputa de pênalti para a torcida do Cruzeiro, que se acostumou a ter Raul, Dida, Fábio, pegando pênalti, em todos os títulos importantes que o clube conquistou em torneio de mata-mata, ali o Rafael Cabral ele tem uma oportunidade, né? Ah, sinceramente não, né? Porque 4 pênaltis são muitos pênaltis, né? Não é normal. O estádio quase cai, né? Eu falo com muita tranquilidade que pra mim, dentro do clube, foi um divisor de águas aquele jogo, né? Porque eu sinto que a maneira que a torcida começou a me olhar após aquele jogo também foi diferente. Foi maravilhoso a maneira que foi, porque aproximou ainda mais o torcedor do time. Próxima vez que vamos a pênalti, falamos que não. Vamos embora. Vamos morir de coração. No dia seguinte à classificação, um encontro entre funcionários e diretoria tinha o objetivo de explicar as novas diretrizes da SAF no Cruzeiro, dentro e fora de campo. Eu sou o Henrique Ambrosini, acho que não sei se a maioria me conhece, mas também acho que eu preciso me apresentar. Eu sou o diretor de operações. Eu sou de Belo Horizonte, sou Belo Horizontino, sou cruzeirense com muito orgulho, sou cabuloso. É super importante a gente não atrasar salário, isso é a prioridade principal. A comunicação, cara, é a mensagem. Comunicação, se comunicar. Olhar no olho da outra pessoa e ser verdadeiro, ser transparente, que são essas premissas que o Gabriel tanto tem, tanto traz pra gente. A idade chegou, tem que pôr o óculos para ler. Boa tarde a todos muito bem-vindos.
Recuperado de ontem. Obrigado, professor. Sofrimento. Bom, mas aí transforma tudo, fica tudo mais gostoso depois de uma vitória. Montamos uma equipe de transição brilhante, com o Gabriel Lima no comando, que estava lá, toda a tranquilidade do mundo, morando em Valladolid, ganhando dinheiro. Que vem para cá ganhando menos, aí, parabéns. É um grande exemplo aí que todos esperamos seguir. Formado na área de administração e negócios, Gabriel Lima foi escolhido por Ronaldo para ser um dos principais gestores do Valladolid em 2019, quando o clube estava na 2ª divisão espanhola. Antes de ir para a Europa, Gabriel comandava a Octagon, uma das empresas do fenômeno no Brasil. Eu tive uma conversa com o Ronaldo, que era uma conversa falando, olha, eu quero fazer essa transição de trabalhar no futebol. Então a agência era uma agência de marketing esportivo, né? Não trabalhava diretamente com futebol. Eu falei, eu quero fazer essa transição de trabalhar com futebol. A gente tem o Valladolid, você já está há quase um ano lá. Esse é um negócio que eu gostaria de testar na minha carreira. E ele imediatamente falou, beleza, fechado, mas vamos fazer as coisas com calma, vai preparando a turma. No momento que fiz a aquisição do Cruzeiro, ele era o meu diretor de negócios do Valladolid. Já conhecia muito bem Gabriel, já tinha plena confiança nele e senti que era a oportunidade de chamá-lo para um desafio maior. A gente trabalha com um propósito, a gente quer deixar um legado. Então não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre ganhar título, não é nada disso. A gente quer deixar um legado para o futebol brasileiro. A minha experiência com Valladolid só fez com que eu tivesse muito mais segurança na hora de aceitar esse desafio. O Cruzeiro tem o papel de demonstrar para a indústria de que dá para fazer futebol de uma maneira diferente. Embora alguns clubes vejam o futebol feminino como obrigação e sigam torcendo o nariz para o investimento nas equipes, o Cruzeiro vai se incorporar de vez à modalidade dentro do modelo de SAF, liderado pelo Ronaldo. E essas mudanças internas resultaram, obviamente, em melhor suporte ao futebol, e o futebol também mudou muito conceitualmente. Então, jogadores sabendo o que é que o Cruzeiro pensa como futebol, seguindo aquilo que foi combinado. O futebol andou junto, caminhou na mesma velocidade, e aí a mudança de cenário foi brutal, né? Botafogo agora é playboy, tá cheio de dinheiro. A assinatura do contrato de venda da Sociedade Anônima do Futebol do clube para o americano John Textor foi oficializada. Nos próximos dias, o Botafogo vai receber um aporte de 100 milhões de reais, que é uma parte do investimento previsto de 400 milhões de reais nos próximos 3 anos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, ser rico é ser botafoguense. Que é que todo torcedor espera pro seu clube, que é o cara que vai derramar dinheiro sem propósito, sem medo de ser feliz, né? Sem expectativa de retomar esse dinheiro. A prioridade número 1 de John Textor era montar um time forte para o Botafogo, começando pelo treinador. Luiz Castro oficialmente é o novo técnico do Botafogo. Textor gastou 65 milhões de reais em reforços. O Botafogo foi o clube que mais gastou na primeira janela de transferências, em 2022. A lógica desse tipo de investimento é usar o dinheiro do investidor para contratar jogadores, deixar o clube competitivo, assim ele vai arrecadar mais e, arrecadando mais, ele vai ter melhores condições de pagar as dívidas do passado. O Vasco, outro gigante nacional, também passava por graves problemas financeiros. A saída para buscar equilíbrio nas contas também foi a transformação do modelo associativo em sociedade anônima do futebol. Quando cria-se a legislação sobre SAF, a gente cria um grupo de trabalho interno que começa a divulgar, a estudar a melhor forma da gente utilizar essa legislação. Foi quando a gente descobriu, uma das empresas que chegou para a gente foi a 777, entre outras, a gente começou a negociar o que era melhor para o Vasco. A proposta que agradou a diretoria vascaína foi a venda de 70% das ações da Vasco SAF, Sociedade Anônima do Futebol, por 700 milhões de reais. Além disso, os novos investidores assumem a dívida do Vasco, estimada também em 700 milhões de reais. Se eu sou a 888, eu quero o Vasco. Se eu sou a 999, eu também quero o Vasco. Eu, em sendo a 777, ter o Vasco
quarta maior torcida do país. A venda das ações para o grupo americano ainda depende da aprovação da maioria dos conselheiros e sócios do Vasco. Mas o primeiro objetivo já está definido. Subir de divisão. Nossa esperança é que possamos subir nesta temporada. Com vontade e dinheiro no caixa, executivos da 777 Partners vieram ao Brasil para conhecer as instalações do Vasco. Dinamite. Greatest score of Vasco da Gama's history. Greatest score of the Brazilian Championships history. Greatest scores of the Rio de Janeiro State Championships history. Greatest scores of the São Januário Stadium history. Greatest scores of the Flamengo Vasco Classic match. Greatest score of the Fluminense Vasco match. Greatest score of the Vasco Botafogo match. I'm tired. Apesar da empolgação com a aproximação da 777, o Vasco foi eliminado pelo modesto Juazeirense na Copa do Brasil e já tinha caído no Campeonato Carioca. Então, quando você, de repente, é derrotado, isso é muito negativo para os seus cofres, mas, ao mesmo tempo, não te tira o objetivo final, que era subir. Lá vem cobrança para... Enquanto aguarda pelos próximos passos do projeto de SAF, o Vasco trabalha rumo ao objetivo principal da temporada, o acesso. Quase no fim do primeiro terço do campeonato, o Vasco está na terceira colocação com 21 pontos. Na próxima rodada, o clube carioca pode subir mais um degrau, mas a tarefa não será fácil. O adversário será o embalado Cruzeiro, que após a classificação na Copa do Brasil, venceu os 5 jogos seguintes, chegando a 8 vitórias consecutivas na Série B. Às vezes o Cruzeiro, nessas vitórias seguidas aí, não foi melhor do que o outro time, mas acabava vencendo, então a confiança estava muito alta. E a energia aqui interna que havia no clube, o trabalho do dia a dia e o comportamento dos jogadores era impressionante. E todos sabíamos o objetivo, estava muito claro. Sim, havia que voltar à Série A. Coisa linda, velho. Coisa linda, aproveitamos. Não deixamos essa oportunidade passar, velho. A gente já sabe o que tem que fazer, mano. A gente já sabe. É chegar e fazer bem feito, mano. A gente veio aqui pra jogar futebol, não é guerra. A gente vai pôr a bola no chão e ir pra cima dos caras, fazer os caras correr. E nós temos que saber jogar final. Esta é uma final. Este é um clássico. Sabe como se joga? Com coragem, pressionando alto, querendo a bola. É muito melhor jogar com torcida contra, assim. Eu gosto demais disso, velho. Levantou, Edu, passa à direita, primeira chance do Cruzeiro no jogo. Atenção, Peck na jogada individual, deu pro Nenê, vem cruzamento de primeira pro Getúlio. Levantou o Figueiredo, Gabriel Dias ajeitou o toque do Edmar pra fora. Oba, Getúlio pro Nenê, Nenê pro Peck, Peck no gol, defendeu, Rafael. A gente arrisca lá atrás, os caras têm menos espaço lá. Não dá pra toda hora ficar pedindo pra virar, velho. No terceiro já dá pra virar. Não tá se apegando só em coisa negativa, vamos se apegar nas coisas boas que a gente fez no primeiro tempo. Cada um faz as duas simples, gente. Não inventamos. Simples, que a gente sai daqui e a gente ganha esse jogo. Simples. Quer dar caneta, quer curta. Simples. ¿Estamos mal? No. No estamos. ¿Está bien? ¿Tú sabes lo que estamos, sí? Estamos, como falan aquí, una velocidad menos que ellos. Todas las divididas son de ellos. Y así se juega una final. ¿Cómo están jugando ellos? No como estamos jugando nosotros. Estamos de costa, cuando vamos para la bola, se lleva la bola. Segunda bola, es de ellos. Mientras levantamos la pierna, pasaron de ellos. Y así fue el gol. ¡Más agresivo! ¡Más agresivo! Estos jogos se jogan agresivo. En segundo tempo temos que passar por arriba dele. E atenção, Edmar furou, bola levantada na grande área, Bidu salva por baixo,
tocando, fechando a casinha. Bola cruzada, pé invertido na grande área. Atenção, Bidu, fechou, Thiago! Palácios prefere cruzar, segunda trave, o toque, Rafael! Daniel Júnior limpou, bateu, atenção, tem sobra, o Cruzeiro aperta pro gol, passa à direita! Na semana seguinte à derrota para o Vasco, Ronaldo vai a Belo Horizonte. 22 jogos, 3 gols. Vai sair de lá. Se a gente forçar. Eu acho que ele é bom jogador, né? Correria. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Bem, vamos. Vale a pena, né? O jogo com o Vasco, né? Eu acho que eles fizeram o jogo do ano. Na vontade, porque tecnicamente não... Não, mas por isso não temos que sempre jogar. Ele não pode ganhar um pouquinho no jogo. Não pode ganhar na vontade. Né? Isso. Mas o mercado é... A gente tem que encontrar uma maneira de fazer ter as melhores informações, dados, para fazer as melhores decisões. Né? Não é só de olho, né? Essa coisa. Tem que montar uma estrutura bem... para errar cada vez menos. Né? Tem que ser um trabalho ali de formiguinha, todo dia tá ligando, todo dia tá vendo, né? E compartilhar informações, né? Porque a equipe de captação é muito grande. Então, você compartilhar informação também é muito importante para você poder contratar jogadores, né, com preço real. Chegou aqui com cabelo preto, pô. Não, imagina, fim de ano tá branco. No jogo seguinte, em Belo Horizonte contra a Ponte Preta, com a presença de Ronaldo e quase 60 mil torcedores no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 2-0. Mais umas 10 vitórias a gente já tá dentro. Parabéns. Muito bom. Agora ele tem muita qualidade. Muito bom jogo, uma importante vitória. E vamos que vamos. Seguimos aí. A vitória manteve o Cruzeiro isolado na liderança da Série B, a 4 pontos do Vasco. Logo atrás está o Bahia, em terceiro. Agora é oficial. Após meses de expectativa, o Bahia anunciou que recebeu a proposta que transforma o clube em SAF. Quando surgiu o tema da SAF, nada mais justo do que a gente trouxesse para os sócios do clube uma decisão sobre o futuro do Bahia. Cruzeiro e Botafogo, por terem feito o processo primeiro, eles vão pagar pelos erros de quem fez pela primeira vez. No caso do Bahia, até no caso do Vasco, eles já pegam o processo um pouco mais ajeitado, porque as pessoas elas estão mais acostumadas a ele. Né? Os advogados, quem está vendendo, quem está comprando, quais são os termos, a imprensa na comunicação para o torcedor, o próprio torcedor em relação às expectativas. Mas ao contrário de Cruzeiro, Botafogo e Vasco, o Bahia tem suas finanças controladas. Não há urgência para encontrar investidores. O Bahia fez a SAF por uma escolha e não por uma obrigação. Eu dizia sempre que o Bahia não estava atrás de um cheque. O Bahia estava atrás de um projeto que incluísse um cheque. Essa relação meio paradoxal do Bahia. É um clube de massas, é um clube onde essa exigência será muito alta, mas não é um clube que acumula títulos, né, com frequência, onde isso também vai ser demandado. 2 das 6 taças de Copa do Brasil do Cruzeiro, expostas na Toca da Raposa, anunciam que é dia de jogo decisivo. O mais importante do ano até agora. E nós salimos convencidos que podíamos vencer os 2 jogos. No primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense no Rio de Janeiro, derrota por 2-1. Mais uma vez, o Cruzeiro terá de buscar forças para reverter outro resultado negativo. Depois da saída polêmica, no início do ano, o goleiro Fábio está de volta ao Mineirão pela primeira vez.
com a camisa do Fluminense. A história de goleiros do Cruzeiro é absurda, né? E o Rafael tá mostrando que veio para ficar, para substituir a altura. E vamos embora, fazer o máximo de gol no Fábio possível hoje. Eu via como Cruzeiro duas grandes camisas dentro de campo, né? Não como Rafael contra Fábio. Queria ver quando o Fábio subir. Como é que vai ser? O clube é maior que o Fábio, então a saída dele era inevitável, foi feito da forma que foi e é passado e a gente tem que lembrar com carinho dele sempre. Cara, tô com muita vontade, muita, só que tem que ter inteligência. Não adianta passar do limite, a gente não pode ficar com a menos quando os caras... Se somos um equipo, hoje ganhamos! Hoje somos um equipo! Tá bem, gente? Hoje somos filho da puta no campo! Hoje somos um equipo forte! Tipo filho da puta hoje ganha! Tá bem? Hoje somos essa gente, no melhor para todos! Vamos! 1, 2, 3, 0! Nós negociamos nossos princípios de correr até o final, de passar da linha da bola, de todas as divididas você gosta! Isso nós não negociamos! Nós temos que vir aqui e dar esse máximo pra gente sair daqui com a nossa classificação! Não interessa o adversário! Não interessa quem cala do outro lado! Não interessa o que a gente vai fazer! Primeira participação do Fábio aí. Boa parte da torcida do Cruzeiro pega no pé do Fábio. Martins da área, tenta girar, tá marcado, toca pra trás. A sobra, o Fluminense tenta chegar. Caio Paulista na sequência, bota a parte no Lucas Oliveira. John Myers manda por cima. O Cruzeiro vai chegando bem, agora com o Matheus Bidu. Jogou pra área. Edu! Defende o Fábio, bola pela linha de fundo. E tá pedindo bola, Pedro Castro também. Vem o cruzamento pra área. Leque de cabeça, defende o Fábio. Tá expulso o Pessolano. Levou amarelo e na sequência o vermelho por reclamação, ainda reclamando do lance com o Manoel. Fue una mano de Vélez, cortan un ataque de nós, no cobra la mano, no cobra nada y ya, yo ya vi que estaba difícil, como estaba Cruzeiro, que había mucha diferencia con Fluminense en ese momento, era imposible y nos teníamos el sueño de pasar. Puta, estaba jugando fuera y se jugó dentro del campo. Cagón de mierda. Buen centro, buen centro. ¡Vai, vai! Y lo quiero como estamos jugando el primer tiempo. Ninguém puede bajar un poco. Contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo. ¿Está bien? Mas aí, mais uma vez, veio o futebol e trouxe o Cruzeiro de volta para a realidade. Frente de Arias, tocou na saída do goleiro. Cuando hicieron el primer gol, ahí se quebró el juego. Pasa a Ramos de la derecha. Hacete solo. Rafa Silva por Humanot. No, Rafa Silva por Edu. Sacate a Edu, dale. Já passou pelo Lucas Oliveira. Cano tá mais atrás, é pra ele. Cano! E vai chegando de novo. Olha o drible. Entrou na área, Vizinho. Toque pro gol! Gol! Tenho minha consciência tranquila sempre, né, de ter feito o melhor. Só agradecer a oportunidade de poder voltar aqui e conseguir uma classificação importante aí que a gente precisava tanto. Então é sempre bom voltar ao Mineirão porque vivenciei muitas coisas boas aqui. Acho que é importante, né, sempre ter o reconhecimento, né, e não só de um bom atleta, mas também de uma pessoa
transparente que eu sempre fui, né, na minha vida, né, na minha índole como pessoa e é isso que eu prezo, né, sempre respeitando todo mundo e fazendo sempre o melhor. Foi mais uma vez incrível, né, pra gente, porque é muito bom você ter o teu trabalho, né, sendo reconhecido, isso em todas as áreas, né, quando você sente que a tua torcida, ou que o teu patrão, ou que o teu treinador te valoriza porque sabe reconhecer o teu esforço. Hoje me senti identificado com o equipo, gente. Hoje deu orgulho verlos de fora. E jogaram contra o melhor equipo do Brasil hoje. Eu, personalmente, eu acho que eles são os melhores que jogaram. Vocês marcaram que pode passar por arriba de qualquer equipo de Série B. Vocês estão preparados para grandes coisas este ano. Este é o ascenso, nada mais. No próximo episódio, o Cruzeiro continua forte na Série B, mas muita força pode incendiar o vestiário. Vai tomar no teu rabo. É o único que não escuta. Me solta. Como os jogadores vão suportar a pressão pelo acesso? Pesolano, um técnico em fúria, colecionador de cartões vermelhos. Ei, tá tudo gravando. Tudo gravando. Ele mandou você ter calma, ele vai dar cartão, calma. O Botafogo vai mal na Série A. Vasco e Bahia aceleram suas SAFs. A SAF, ela é um catalisador, digamos que ela é um gatilho da melhoria dos clubes num curto prazo, mas que também sem gestão vão ter problema no futuro. É uma delícia você ter como parceiro o maior grupo de futebol do mundo. Thank you.